Recebi um e-mail da Aima falando sobre a minha CPLP, que deu como um projeto de indeferimento. Isso mesmo. Então, se você tá no mesmo que eu, tá passando por esse mesmo processo, ou tá aguardando uma resposta da Aima, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like. Tudo que eu souber sobre essa questão e todo o nosso processo de renovação da CPLP, eu vou postar aqui pra vocês. Bora pro vídeo. Vamos lá, no vídeo anterior eu falei pra vocês que eu fui na entrevista, tudo bonitinho. Recebi o e-mail da Aima numa segunda-feira, não vou lembrar exatamente o dia, gente. Mas recebi o e-mail da Aima falando que a minha renovação da CPLP tinha dado um projeto de indeferimento. O que é um projeto de indeferimento? O projeto de indeferimento é que, se você não agir, se você não responder a Aima, se você não tiver o documento que a Aima tá pedindo, seu processo vai ser indeferido. Projeto de indeferimento não é que ele já foi indeferido e que você foi negado a sua residência. Não. Significa que eles estão te dando a oportunidade de você correr atrás. Se você ficar em casa sem fazer nada, vai ser indeferido. E no meu caso, o e-mail estava dizendo que eu tinha um prazo de 10 dias para responder o que eles estavam pedindo no e-mail. Que foi os meios de subsistência. Estava escrito que eu não tenho meios de subsistência existente para comprovar. Pediu também a entrada legal aqui em Portugal. Queriam um comprovante da minha entrada legal aqui em Portugal. E pediram também mais uma outra coisa. Eu parei aqui para ler o e-mail para não falar coisas erradas para vocês. Foi 3 coisas que deu no meu projeto de indeferimento. E eu recebi o e-mail no dia 19 de maio. Eu recebi o e-mail no dia 19 de maio e no mesmo dia eu respondi. O que eles pediram? Disseram que eu não tinha subsistência, meios de comprovar subsistência. Estavam pedindo também o comprovante de entrada em Portugal e um comprovante de alojamento. Abaixo estava escrito que eu poderia apresentar uma declaração de desemprego, e se eu estivesse recebendo subsídio de desemprego, ou um contrato de trabalho, ou a declaração de atividade aberta, mais os recibos de prestação de serviço dos últimos meses. Era isso que eles estavam pedindo. O comprovante de entrada em Portugal eu tenho sem problema nenhum. Que eu tenho a passagem, eu tenho carimbo no passaporte sem problema nenhum. Comprovante de alojamento, eu tenho o contrato de arrendamento que tá no nome do meu marido, não tá no meu. O que eu fiz? Eu mandei o contrato de arrendamento, coloquei também a certidão de domicílio fiscal que emite no próprias finanças e também coloquei uma conta qualquer que chega aqui em casa, tipo da internet, da Mel, por exemplo. Anexei tudo isso no mesmo PDF. Eu juntei todos os PDFs naquele site que eu já indiquei para vocês, que é o I Love PDF. Coloquei os 3 juntos. Na entrada, no comprovante de entrada em Portugal, eu coloquei a minha passagem, tirei cópia do carimbo do passaporte e também da foto do passaporte, onde tem a minha fotinha e minha assinatura. Anexei num PDF só. Os meios de subsistência foi o mais difícil. Por quê? Eu, atualmente, tenho uma loja e eu trabalho por atividade. Então, eu emito recibos verdes. Só que na época que eu fui na Aima, eu não emitia recibo. Eu estava recebendo auxílio-doença, porque eu estava de baixa, eu tinha sido operada. Então, o que eu fiz, gente? Eu respirei fundo, eu fiquei muito apavorada quando eu recebi o e-mail, porque eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou comprovar agora os meios de subsistência? Eu fui pesquisar vídeos, eu não achava, e eu fiquei sabendo que eu poderia fazer o quê? O meu marido fazer uma carta convite, mas um termo de responsabilidade, ele se responsabilizando por mim. Só que tem que ir em cartório, não sei o quê. E eu já queria responder no mesmo dia pra não dar brecha, sabe? E o que eu fiz? Eu fiz, cronometrei, assim, sabe? Coloquei tudo por datas. Como a minha entrevista foi em março e eu saí do emprego em fevereiro, dia 20. Dia 19, dia 20 eu fui operada. Então eu expliquei toda a situação pra eles. Eu vou explicar como é que eu expliquei pra eles. Primeiro, eu juntei todos os documentos. O que eu fiz? Peguei os meus 2 últimos recibos do estágio, mais o contrato do estágio, anexei tudo num PDF só. Nesse mesmo PDF eu coloquei a minha baixa médica, o comprovante de subsídio de doença, tudo junto. Segue assim. Após o comprovante de subsídio de doença, eu anexei a minha declaração de atividade e os meus últimos recibos de vencimento. Tudo no mesmo PDF. Ficou um montão de documentos no mesmo PDF. Fiz um PDF só. Ok. E lá, nesse e-mail que eu recebi da Aima, embaixo estava escrito que eu poderia ainda escrever uma carta explicando a minha situação. Não tá escrito carta, tá escrito outro nome. Qualquer coisa, se eu lembrar, eu peço pra minha editora colocar aqui embaixo.
mas está escrito no e-mail que você pode redigir uma carta, pode ser à mão, pode ser escrito e assinado para a AIMA e colocar na sua audiência prévia. Lembrando que todos esses documentos depois você tem que anexar lá no portal da AIMA e você tem que clicar naquele botãozinho embaixo, que é, se eu não me engano, finalizar, enviar a audiência prévia, qualquer coisa assim. Você tem que apertar nesse botão, porque senão não vai ir os seus documentos. E aí pode dar indeferimento. E eu só tinha 10 dias para fazer isso, então eu fiz no mesmo dia. Lá no portal da AIMA, quando pede para você anexar esses documentos que eles estão pedindo novamente, tem um campo escrito assim, atualizar, não sei o que, é um campo para você escrever. Nesse campo, eu também resumi tudo o que aconteceu comigo, desde que eu saí do estágio até agora, e escrevi lá, mas bem resumido mesmo. E também escrevi uma carta digitada, usando os termos da lei, tudo bonitinho, e coloquei assim, de forma que eles entendam por que eu anexei tanto documento. E eu expliquei que quando eu iniciei o processo na AIMA, eu trabalhava. Sim, trabalhava. Quando eu fui na entrevista, eu estava de baixa médica, porque eu fui operada, recebi auxílio-doença e não tive direito ao subsídio de desemprego por eu estar de estágio. Meu último emprego foi estágio, não tem direito a subsídio de desemprego. Então, eu expliquei tudo para eles e expliquei que agora eu trabalho por recibos verdes, trabalho com atividade aberta. E fiz a carta bonitinha, imprimi, assinei e também mandei para eles. E finalizei o meu processo lá no botãozinho, que eu não vou lembrar o nome que é, mas é não sei o que, finalizar a audiência prévia. Você envia para eles e aí é com Deus. É entregar nas mãos de Deus. Isso foi no dia 19/5. Hoje é dia 14/6 e até agora eu não tive nenhum retorno. O cartão não chegou, não recebi outro indeferimento, nada. Simplesmente eles não respondem. E é isso, gente. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. O cartão do meu marido também não chegou. E no caso dele, ele não recebeu nenhum indeferimento. O prazo, como vocês sabem, já passou. Ele não recebeu nenhum deferimento, mas também o cartão dele não chegou. E o meu, não responderam se os documentos estão certos, se eles precisam de mais coisa, não responderam, não falaram nada. Então, assim, gente, estamos assim orando para que dê certo, ou que pelo menos o cartão do meu marido chegue, porque se por acaso o meu for indeferido mesmo, depois eu posso pedir regrupamento familiar por ele. Mas nem o dele chega. Que maravilha, né? A gente queria viajar para outro país, não sei o quê, mas sem a residência não dá. E eu não vou arriscar comprar passagem para ir para outro país usando uma CPLP vencida e correr o risco de passar vergonha no aeroporto. Então, melhor não, né? Então, é isso, gente. O meu processo está assim, o dele também. Não temos cartão de residência ainda, seguimos com a CPLP vencida. Oremos para que resolva isso antes do final desse mês, porque como vocês sabem, a CPLP só vale até o final desse mês. E eu já estou recebendo notificação do banco falando que se eu não atualizar os meus dados, eu não vou poder mais fazer transferências online, não vou poder mexer na minha conta online por causa da droga do documento que está vencido. E se você está passando pelo mesmo que eu, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência, se você já recebeu o seu cartão, se você teve um processo de indeferimento e qual foi a resposta. E é isso, gente, vamos se ajudando. Qualquer notícia que eu tiver, quando esse cartão chegar, vocês vão ser os primeiros a saber. E até o próximo vídeo.